Marido recebe carta da esposa falecida. Semanas após sua morte, fica em choque ao ler. Vicente acordou naquela manhã cinzenta, com a mesma sensação que o acompanhava nos últimos dias. Um vazio profundo ao estender o braço e não encontrar Sofia ao seu lado. A casa estava silenciosa, e o único som que ele ouvia era o de sua própria respiração, entrecortada pelos soluços que às vezes teimavam em escapar. Haviam-se passado exatas 2 semanas desde o enterro da esposa, e a realidade de sua perda o atingia com uma força quase insuportável. Sofia fora, até então, a luz que iluminava seus dias. Agora, restava apenas um sentimento de escuridão, sem que Vicente soubesse ao certo como continuar vivendo. Ele se levantou da cama com esforço, percorrendo o olhar pelo quarto. Tudo parecia fora de lugar, embora nada tivesse mudado fisicamente. A ausência de Sofia transformava cada objeto em um lembrete doloroso de que ela não voltaria mais. Sobre o criado mudo, havia um pequeno porta-retratos com a foto deles dois, sorrindo em um dia ensolarado. Ele passou a mão sobre a superfície da moldura, pensando em como a esposa era uma mulher admirável. Gentil, dedicada às causas sociais, querida por todos que a conheciam. Lembrar-se do sorriso dela deixava o coração de Vicente apertado. Sofia, murmurou baixinho, sentindo o nó na garganta ficar maior. Por que tão cedo? Ele tinha a impressão de que o destino fora cruel ao interromper bruscamente a vida de Sofia, uma doçura de pessoa que sempre estendia a mão a quem precisasse. Sentia revolta e, ao mesmo tempo, um lamento constante por não ter conseguido mudar o rumo dos acontecimentos. Para Vicente, ainda era inacreditável pensar que tudo começara apenas 5 meses antes, quando ela recebeu o diagnóstico de uma doença misteriosa. Os médicos, atônitos, não sabiam explicar a origem exata daquele mal que avançava com velocidade, destruindo aos poucos as funções motoras e sensoriais de Sofia. A descoberta da doença havia sido um choque devastador. Ele se lembrava perfeitamente do consultório, das paredes brancas, do semblante confuso do especialista. Sofia saiu de lá decidida a não perder tempo lamentando. Queria viver o que fosse possível com intensidade. Durante aquele período, o casal se esforçou para criar memórias felizes. Viajavam para lugares que sempre sonharam conhecer. Saíam para jantares românticos e aproveitavam o aconchego de um abraço, sobretudo quando o sol se punha e a noite trazia o medo do futuro. Mas, mesmo nas horas alegres, Vicente notava, em instantes fugazes, um olhar preocupado em Sofia, como se ela mesma pressentisse que o tempo disponível estava se esgotando rapidamente. À noite, quando as luzes do quarto se apagavam e eles tentavam dormir, Vicente chorava em silêncio, suprimindo os soluços para não acordar a esposa. Queria parecer forte, mas a cada dia era mais difícil fingir que estava tudo bem. Sofia, por sua vez, o abraçava ternamente, como se soubesse que aqueles instantes eram preciosos. Ela costumava dizer: "Amor, o que importa é que estamos juntos agora. Deixa o amanhã para depois." Entretanto, conforme os meses avançaram, a doença mostrou-se impiedosa. Primeiro, Sofia perdeu o movimento das pernas, sendo obrigada a usar cadeira de rodas. Em seguida, seus braços foram ficando trêmulos, e gestos simples como segurar um copo de água tornaram-se um desafio. Mesmo assim, ela se esforçava para demonstrar coragem, embora Vicente enxergasse a dor no rosto da esposa cada vez que ela não conseguia realizar alguma tarefa corriqueira. "Não vou desistir de viver cada dia ao seu lado, meu bem", repetia Sofia, sempre que ele tentava ajudá-la. Mas Vicente sabia que, no fundo, ela também temia o que viria a seguir: a perda da fala e, finalmente, a visão. Tudo se cumpriu num intervalo curto, deixando o marido a cada dia mais desesperado. Ele pedia a Deus, a qualquer força superior, que concedesse um milagre. Rezava inúmeras vezes, na esperança de que aquele diagnóstico se revertesse. Porém, nada acontecia, e Sofia foi definhando até que partiu, deixando para trás um silêncio impossível de ignorar. A morte de Sofia
trouxe a Vicente uma mistura esmagadora de tristeza e alívio. Saber que ela não sentia mais dor o confortava de certa forma, mas a falta que ela fazia em sua rotina era um golpe diário. A casa, outrora cheia de vida e risadas, transformara-se num espaço vazio, onde cada canto trazia uma lembrança do que um dia fora sua felicidade. Eu daria tudo para te ter aqui, nem que fosse por mais um dia, dizia ele sozinho em voz alta. Não é justo, Sofia. Não é justo. 2 semanas haviam se passado desde o enterro e Vicente tinha um ritual quase inquebrável. Passava as manhãs no cemitério, sentado ao lado do túmulo da esposa. Levava rosas brancas, as favoritas dela, e conversava em pensamento, relembrando os bons momentos. Ali, naquela rotina silenciosa, ele chorava sem constrangimento, esvaziando-se da dor o quanto fosse possível. Mas a sensação de solidão não diminuía. Ao contrário, às vezes o sufocava ao ponto de ele cogitar fazer algo drástico. Certo dia, ao depositar as flores, Vicente sentiu as lágrimas lhe queimarem o rosto com mais intensidade. De alguma forma, a saudade parecia mais sufocante. Ele não dormia direito há dias. Os olhos estavam fundos, o cabelo desarrumado, a barba por fazer. Apesar de já ter chorado inúmeras vezes, naquele momento específico, parecia que a dor aumentara subitamente, como se a voz de Sofia ecoasse em sua cabeça, chamando-o. Incapaz de suportar o peso daquele luto, ele sentiu que uma ideia perigosa lhe passava pela mente. Me desculpa, Sofia, sussurrou olhando para a lápide. Eu não consigo mais. Talvez eu devesse simplesmente acabar com tudo. Essas palavras ficaram ressoando em seus pensamentos. Ele levantou, enxugou as lágrimas e deixou o cemitério com passos vacilantes, tendo no peito a sensação de que, em breve, tomaria uma decisão irreversível. Ao voltar para casa, se deparou com uma bagunça generalizada. Papéis e envelopes se acumulavam na entrada, pois ele não se preocupava em verificar a correspondência. A pia transbordava de louça suja, pois comer passara a ser quase irrelevante. Sem Sofia para lembrá-lo de fazer as pequenas tarefas do dia a dia, Vicente perdera completamente a noção de disciplina e autocuidado. No sofá, avistou diversas fotografias espalhadas. Uma delas chamou sua atenção. Era a imagem de sua lua de mel com Sofia, os dois na praia, sorrindo sob um sol radiante. Ele apanhou a foto e ficou longos minutos contemplando-a. Meu Deus, como você estava linda! Murmurou, recordando as gargalhadas que deram naquele dia. Eu daria tudo para voltar no tempo. O cansaço físico e emocional o dominou. Sem forças, Vicente largou a foto e se deitou no sofá, sentindo as pálpebras pesadas. Um torpor tomou conta dele, uma mistura de exaustão e tristeza profunda. Adormeceu sonhando com momentos do passado, lembrando-se de Sofia correndo pela areia, pedindo que ele tentasse mergulhar nas águas claras. Até mesmo no sonho, ele podia ouvir a risada dela, tão alegre que enchia seu coração de esperança. Mas ao acordar, tudo parecia cinza de novo, e a casa voltava a ser aquele mausoléu silencioso. Horas depois, enquanto ainda estava deitado, escutou batidas firmes na porta. A princípio, ele pensou em ignorar, mas isso costumava irritar Sofia, que vivia dizendo que ele precisava ser mais receptivo quando alguém chamava. Lembrando-se disso, levantou-se mesmo sem vontade e foi atender. Diante dele, um entregador segurava um pacote e mais algumas cartas. Boa tarde, senhor. Poderia assinar aqui, por favor? Pediu o homem, estendendo uma prancheta. Vicente assinou quase no automático. Recebeu o que parecia ser mais correspondências, além de algumas encomendas que provavelmente eram spam ou folhetos de propaganda. Ele não se importava. Agradeceu com um aceno de cabeça, colocou tudo sobre a mesa da sala e voltou a se deitar, querendo apenas desligar-se do mundo por mais algumas horas. Nos dias seguintes, sua rotina permaneceu a mesma: dormir pouco, levantar-se tarde, passar pelo cemitério e retornar à casa para se isolar. Ele mal se alimentava e não fazia as tarefas básicas.
O cheiro de comida azeda na geladeira o incomodava, mas a angústia era tão grande que Vicente não se importava em arrumar nada. Foi nesse estado que Beatriz, mãe de Sofia, o encontrou quando decidiu visitá-lo. Assim que entrou no local, a sogra ficou impressionada com o descuido generalizado. "Vicente, meu querido, o que aconteceu aqui?" perguntou ela, olhando ao redor. "Isso está um caos." Eu não consegui", respondeu ele com a voz embargada, ainda deitado na cama. "Me desculpe, Beatriz. Eu simplesmente não tenho forças." Vendo-o tão abatido, Beatriz se aproximou e colocou uma das mãos nos ombros do genro. "Filho, eu entendo sua dor, mas você não pode afundar assim. Precisamos dar um jeito na casa, vamos?" Inicialmente, Vicente não teve energia para ajudá-la, mas deixou que ela circulasse pelos cômodos recolhendo lixo, abrindo janelas para renovar o ar, lavando a louça acumulada. Enquanto trabalhava, Beatriz falava num tom preocupado. "Sofia não gostaria de ver você desse jeito, sem comer, sem levantar. Precisamos tentar seguir, por mais que seja difícil." Ele permaneceu em silêncio por um tempo, sentado na poltrona da sala, com os braços cruzados e a expressão distante. Observava a sogra abrir as cortinas e deixar a luz entrar. A claridade fez com que Vicente piscasse algumas vezes, pois estava acostumado a viver no escuro nos últimos dias. "Beatriz", começou ele pigarreando, "eu sei que a Sofia odiaria me ver assim, mas eu simplesmente não consigo encontrar um rumo para minha vida." Ela suspirou, balançando a cabeça em compreensão. "Vamos fazer o possível, passo a passo, está bem? Não se cobre tanto, mas tente ao menos manter o lugar habitável." Algumas horas depois, a casa apresentava um aspecto melhor. O chão estava varrido, a louça limpa e organizada, os móveis livres de poeira. Porém, ao chegar no quarto, Beatriz viu as roupas de Sofia penduradas no guarda-roupa, alguns objetos pessoais espalhados sobre a cômoda e uma pequena flor de tecido que ela costumava usar nos cabelos. A sogra pegou a flor e encarou-a com ternura. Vicente, que a acompanhava de longe, reagiu de forma imediata. "Por favor, não mexa nisso." A voz dele saiu trêmula. Eu ainda não estou pronto para tirar nada do lugar." Beatriz colocou a flor de volta e assentiu, compreendendo o sentimento dele. "Tudo bem, não vou tocar em mais nada." Quando terminou a limpeza geral, ela despediu-se. Vicente agradeceu baixinho, ainda constrangido pela situação. Antes de sair, Beatriz segurou a mão dele com cuidado. "Se precisar de mim, é só ligar, está bem? Não hesite." "Obrigado", respondeu Vicente sem conseguir fitá-la diretamente nos olhos. Ele respirou fundo, indo até a cozinha para beber água, na tentativa de acalmar o aperto que sentia no peito. Foi então que notou a pilha de correspondências organizadas com esmero sobre a mesa. A princípio não deu muita atenção. Bebeu alguns goles pensando em como a sogra sempre tivera um jeito maternal de cuidar dele. Mas, ao estender o braço para apanhar o copo, seu olhar pousou no envelope que estava no topo. "O que é isso?" murmurou franzindo a testa. O nome do remetente fizera o coração de Vicente disparar. Sofia. Aquilo não fazia sentido, pois a esposa estava morta havia 2 semanas. Ainda assim, o destinatário era ele. Uma data de postagem no carimbo do correio indicava que a carta fora enviada cerca de 1 semana depois do falecimento de Sofia. Confuso e ao mesmo tempo assustado, Vicente pegou o envelope. Seus dedos suavam e um arrepio correu-lhe a espinha. "Não é possível", pensou em voz alta. "Deve ser algum engano." Contudo, a caligrafia na frente do envelope era inegavelmente a mesma de Sofia, aquela letra pequena e bem desenhada que tantas vezes deixara recados na geladeira ou bilhetinhos de amor escondidos nos bolsos das roupas dele. Vicente sentiu o coração bater mais rápido. Não conseguia compreender como algo assim poderia ter acontecido. Será que, antes de partir, ela planejou algo? Questionou-se, sem encontrar respostas imediatas. A sensação de estranheza misturou-se a um nervosismo crescente. Ele abriu cuidadosamente o envelope, com medo de rasgar o conteúdo. Diante de seus olhos, surgiram folhas de papel com várias linhas escritas à mão.
O perfume suave que exalava do papel era familiar, lembrando-o das noites em que Sofia se deitava ao seu lado, cheirando a lavanda. A emoção o tomou de surpresa, e ele teve de se sentar para não cair. "Sofia, e o que você quer me dizer?", murmurou, engolindo em seco, incapaz de conter o tremor das mãos. Subitamente, recordou-se de que, por diversas vezes, Sofia mencionara ter segredos de antes de eles se conhecerem, mas nunca entrara em detalhes. Será que era sobre isso que ela tentaria falar agora? Ou talvez fosse uma última mensagem de amor, escrita antes de partir. O fato de a carta ter sido postada após a morte dela aumentava o clima de mistério, e Vicente sentiu o estômago revirar enquanto tentava decifrar o motivo de tudo aquilo. A cabeça fervilhava, repleta de perguntas. Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa, aproximando o rosto das folhas. Sentia uma mistura de saudade, curiosidade e medo. Temeu que o conteúdo pudesse perturbá-lo ainda mais do que o luto já vinha fazendo. Mesmo assim, era impossível ignorar aquela carta. Precisava saber o que Sofia queria lhe dizer. Aquela era talvez a última conexão concreta que teria com a esposa, e ele não podia desperdiçá-la. Fechando os olhos por um momento, Vicente respirou fundo 3 vezes. Ouviu o barulho de seu coração retumbando nos ouvidos. O silêncio ao redor pesava, quase sufocante. Então, devagar, começou a abrir a carta. Ao desdobrar o papel, as primeiras palavras escritas com a caligrafia delicada de Sofia saltaram diante de seus olhos. Ele reconheceu imediatamente o jeito como ela iniciava cartas ou recados, sempre com um tom afetuoso, como se conversasse diretamente com ele. Dessa vez, porém, a situação era completamente diferente. Era como se Sofia, de algum lugar além, estivesse se dirigindo a ele pela última vez. Vicente sentiu as mãos formigarem, e um arrepio percorreu seu corpo. Engoliu em seco, preparando-se para mergulhar naquela leitura que, de alguma forma, pressentia ser um divisor de águas. O que quer que estivesse escrito ali mudaria tudo. Com as mãos trêmulas e o olhar fixo no papel, Vicente se surpreendeu ao ler a primeira parte do texto, em que Sofia se desculpava por ter guardado segredos durante todo o casamento. Naquela hora, o coração dele bateu acelerado como se quisesse saltar do peito. Sentia o calor subir pelo rosto, resultando num misto de incredulidade e tensão. O peso daquelas palavras assinadas pela falecida esposa, que agora se dirigia a ele por meio de uma carta, mexia profundamente com sua alma. Ele segurava as folhas com tanto cuidado que os dedos chegavam a doer, tamanha a força que aplicava para não deixá-las cair. O silêncio da casa fazia o barulho de seu próprio respirar se tornar alto demais, quase uma música fúnebre que acompanhava as batidas de seu coração. O cheiro sutil do perfume de Sofia ainda parecia pairar sobre o papel, e Vicente imaginou que ela poderia ter borrifado um pouco da fragrância antes de selar o envelope. Enquanto deslizava o olhar pela caligrafia delicada, lembrava-se de tantos bilhetes carinhosos que ela escrevera ao longo dos anos, mas aquele, em especial, tinha um peso inimaginável. "Meu amor, me perdoe por nunca ter lhe contado certas coisas." Ele leu em voz baixa, repetindo cada palavra. "Sofia, o que você quer me dizer?" Uma pontada de angústia percorreu o peito de Vicente. A sensação era a de estar conversando com a esposa através de um portal no tempo, uma última chance de ouvi-la falar sobre o que lhe atormentava. E foi exatamente o que a carta revelava a seguir. Sofia declarava o amor imenso que sentia por ele, mas pedia, de forma quase suplicante, que o marido tentasse seguir adiante com a vida, por mais doloroso que fosse. A carta continha frases que, ao mesmo tempo, soavam encorajadoras e trágicas, como se ela compreendesse que sua partida o deixaria em um vazio insuportável. Ela declarava o amor imenso que sentia por ele e pedia que, por mais difícil que fosse, ele tentasse seguir adiante. Vicente quase podia ouvir a voz de Sofia dizendo aquilo com doçura, como tantas vezes dissera, olhando em seus olhos nas madrugadas em que ele temia perdê-la. Mas agora, tudo o que restava eram folhas de papel e as lembranças que não saíam da mente.
Você sempre foi a luz da minha vida, Vicente. Ele releu em voz alta com a garganta apertada. Eu era a luz da sua vida. E você era o meu mundo inteiro, murmurou com lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Era impossível conter a emoção. Ele passou o dorso da mão para secar o rosto molhado, tentando manter a concentração no que vinha a seguir. O texto continuava com Sofia explicando que, apesar de ser uma mulher feliz e dedicada a ajudar o próximo, carregava um passado que jamais tivera coragem de compartilhar com o marido em vida, por medo de perdê-lo. Aquele trecho fez a respiração de Vicente falhar. Sofia, cheia de segredos, como alguém que sempre parecera tão aberta, tão expansiva e solidária, poderia ter algo tão grande oculto dentro de si. Ele apoiou as folhas sobre a mesa por um instante, fechando os olhos para processar o que estava acontecendo. Lembrou-se de conversas vagas, ocasiões em que percebera certa melancolia no olhar de Sofia, mas nunca insistira para que ela contasse o que a afligia. Talvez tivesse errado por não perguntar, por não confortá-la quando ela demonstrava um silêncio estranho. Eu devia ter conversado mais, Sofia, sussurrou, sentindo a culpa pesar sobre os ombros. Voltou a erguer o papel determinado a prosseguir, embora um arrepio frio o percorresse da nuca aos pés. A carta prosseguia com Sofia, narrando como fora sua infância e juventude marcadas pela pobreza extrema. Ela explicava que quando ainda era muito jovem, o pai Paulo havia falecido, o que deixara a família numa condição financeira crítica. Durante a leitura, Vicente conseguia quase visualizar a cena. Sofia, adolescente, sem ter o que comer, desesperada para conseguir recursos. Ela mencionava noites em que o estômago roncava de fome, em que a mãe chorava por não ter como pagar o aluguel e em que as portas se fechavam a cada busca por emprego. Ela nunca me contou isso em detalhes, pensou Vicente com tristeza. Sempre disse que tinha passado por dificuldades, mas... Enquanto lia sobre o quanto era um cenário de desespero, o qual a levou a buscar caminhos dolorosos para sobreviver, Vicente sentiu-se envergonhado por jamais ter percebido o quão fundo eram as cicatrizes de Sofia. A mulher amorosa, que vivia sorrindo e ajudando os mais necessitados, guardava um passado de dor e humilhações que ele sequer imaginava. Ele respirou fundo antes de continuar, preparando-se para o que viria em seguida. Nesse ponto, o coração de Vicente disparou ao saber que Sofia, por 2 anos, trabalhara como acompanhante de luxo. A revelação o pegou de surpresa, como se um baque interno lhe tirasse o ar. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na beirada da mesa. A cabeça zunia, e o primeiro impulso foi o de negação. Não, isso não pode ser verdade. Deve haver algum engano. Mas a carta estava em suas mãos, assinada por Sofia. Não havia espaço para confusões. Sem querer, deixou escapar um lamento abafado. Oh, Sofia, por que você nunca me contou? A cada frase, Sofia descrevia que, mesmo evitando termos pejorativos, precisara trabalhar para homens de todos os tipos, ganhando dinheiro suficiente para manter a si e a mãe. Falava de noites repletas de medo, choro e sensação de sujar a própria dignidade. Contudo, cada noite de trabalho era um fardo de angústia e humilhação. Ela relatava ter chorado frequentemente, mas simplesmente não via alternativa naquele momento crítico de sua vida. Vicente imaginou Sofia, sozinha, voltando para casa após encontrar algum cliente com o rosto cheio de lágrimas que ninguém nunca enxergou. Ela fez isso para sobreviver. Refletiu, tentando organizar as ideias. Quem sou eu para julgá-la? Ao mesmo tempo, uma pontada de ciúme e dor o acometia. Saber que outros homens haviam estado com ela, mesmo que fosse antes de seu relacionamento, mexia com seus sentimentos mais profundos. Ainda assim, a compaixão que sentia superava qualquer outro sentimento. Ele prosseguiu na leitura, virando a página seguinte. Sofia continuava o relato explicando que, logo depois de juntar algum dinheiro e chegar à metade do curso universitário, decidiu deixar aquele trabalho. A coragem dela o tocou. Conseguiu um emprego mais modesto, mas que lhe devolveu o senso de dignidade tão desejado. Vicente recordou a forma como Sofia valorizava cada conquista profissional.
Agora tudo fazia sentido. Ela batalhou tanto, murmurou emocionado, e eu não sabia de quase nada. A carta dizia que antes de conhecer Vicente, Sofia chegou a contar toda a verdade a 2 antigos namorados. Ambos a abandonaram assim que souberam de sua história como acompanhante. Ela, então, teve medo de que acontecesse o mesmo com Vicente. Não suportaria perdê-lo, pois se apaixonara por ele de forma intensa e verdadeira. Ao ler isso, Vicente sentiu um aperto no peito. Imaginou quão apavorada Sofia deveria ter ficado ao pensar em contar a verdade, temendo sofrer mais uma rejeição. Compreendeu, finalmente, por que ela escolhera manter esse passado em segredo. Ele tentou sussurrar algo, como se ela pudesse escutá-lo. Meu amor, eu não teria te julgado. Eu só queria ter estado ao seu lado. Ainda assim, havia outro segredo ainda maior que Sofia precisava revelar. Vicente passou a mão pelos cabelos, tenso. O que poderia ser pior do que tudo aquilo? A resposta veio na sequência. Durante o período em que trabalhou como acompanhante, ela conhecera um homem chamado Maurício, por quem se apaixonou. Ele era atencioso, carinhoso, demonstrando a ela um futuro estável e sem preconceitos aparentes. Vicente sentiu uma pontada de desconforto, mas se forçou a continuar lendo, pois precisava saber de toda a história. Depois de alguns meses saindo somente com ele, Sofia descobriu que estava grávida. O texto descrevia a mistura de alegria e medo que a invadira naquela época, pois sempre sonhara em ser mãe, mas não tinha certeza sobre a reação de Maurício. Ao deparar-se com essas linhas, Vicente imaginou o turbilhão emocional que Sofia enfrentou. Ele se sentiu estranho ao perceber que nunca soube de nada disso. Era como se estivesse conhecendo uma nova versão da mulher que amara. Por que você me escondeu isso, Sofia? Questionou com um semblante confuso. Eu teria te apoiado, eu juro. A carta narrava os fatos seguintes. Tomada pela coragem, Sofia contou a novidade a Maurício, mas a reação dele foi violenta e cruel. Ele acusou Sofia de traição. Insinuou que o filho poderia ser de qualquer um, demonstrando um comportamento agressivo que a magoou profundamente. Vicente sentiu o próprio estômago embrulhar ao imaginar a cena de Sofia ouvindo insultos, humilhações, sendo chamada por nomes pejorativos. Ele teve vontade de gritar, ainda que fosse tarde demais para defendê-la da crueldade de Maurício. Na mesma noite, houve uma discussão longa e dolorosa dentro do carro. Sofia, ofendida, o esbofeteou, e nesse instante, Maurício tirou os olhos da estrada, resultando em um choque contra uma árvore. Vicente estremeceu ao ler aquilo. Naquele curto parágrafo, Sofia descrevia o acidente fatal que tirara a vida de Maurício, pois não usava cinto de segurança e a deixara hospitalizada. Ao recobrar a consciência, Sofia estava em um hospital confusa, cercada por enfermeiras, e ainda carregava no ventre a criança. Vicente precisou de um momento para digerir tudo aquilo, pois a carta o transportava mentalmente para aquela situação desesperadora. Meu Deus, Sofia! Ele balançou a cabeça, sentindo os olhos marejados. Eu nunca imaginei algo assim. Ela relatava não ter recebido qualquer apoio da família do ex-companheiro, que a culpava pela tragédia. Sozinha, sem perspectivas, Sofia se viu incapaz de criar a bebê. Nos meses seguintes, sem condições de criar a bebê e sem qualquer suporte financeiro ou emocional, Sofia tomou a decisão de dar a menina para adoção ao nascer. Vicente pôde quase sentir a dor da esposa naquele instante, como se cada linha estivesse impregnada de lágrimas invisíveis. Imaginou-a deixando o hospital, vazia nos braços e na alma, sem ninguém para consolá-la. Na carta, Sofia expressava o quão dolorosa foi essa escolha. Ela dizia que jamais esquecera o rostinho da filha, arrependendo-se diariamente. O texto prosseguia descrevendo como Sofia tentara retomar a vida, mas a culpa a perseguia como uma sombra constante. Durante a leitura, Vicente sentiu um nó na garganta. Percebia o sacrifício que ela fizera como uma forma de proteger a criança, mesmo que esse ato a dilacerasse. Ela temia ser julgada novamente e, sobretudo por temer perder Vicente, nunca procurou a criança de forma aberta. Ela não queria me perder, repetiu sem conseguir conter as lágrimas. Sofia, se você tivesse confiado em mim,
As palavras de Sofia explicavam o tempo que se passou até o casamento com Vicente, revelando que ela guardara o segredo na esperança de preservar a relação dos dois. Quando a doença surgiu, interpretou-a como um castigo divino por ter abandonado a filha. Mas antes de partir, decidiu visitar a filha em segredo. Descobriu que a menina, chamada Estela, ainda estava no orfanato, não havia sido adotada. Aquela informação doeu em Vicente como se fosse um soco no estômago. Ele imaginou Sofia, debilitada e prestes a enfrentar a morte, reunindo forças para ir até um orfanato, olhando de longe para a criança que nunca conhecera de fato. A carta descrevia como Sofia achou injusto se aproximar de Estela apenas para sumir novamente, sem qualquer garantia de cura. Deixou a menina, portanto, sem se revelar, mas com o coração em pedaços. Nesse ponto, a emoção de Vicente transbordava em soluços. Ele deixou a carta cair sobre a mesa, cobrindo o rosto com as mãos por alguns instantes. O suspiro que soltou parecia trazer um pouco de ar, mas também devolvia a sensação de perda. "Tudo o que você enfrentou, e eu nem sabia", murmurou abafado, tentando recuperar algum controle das próprias reações. Terminando a carta, Sofia dizia a Vicente que não desejava obrigá-lo a nada, mas, se algum dia ele quisesse conhecer Estela, saberia onde encontrá-la. A filha, frisava ela, era responsabilidade de Sofia, não dele. Havia um tom de arrependimento e humildade em cada palavra, como se Sofia compreendesse perfeitamente a dimensão de seu erro ao manter aquele assunto em segredo. Ainda assim, fazia questão de mostrar que o amava mais do que tudo e desejava, mesmo após a morte, que ele vivesse em paz. "Mesmo depois de tudo, ela me amava", murmurou Vicente, sentindo o amor e a culpa se misturarem dentro de si. No final, Sofia falava do grande amor que sentia pelo marido, do quanto fora feliz ao seu lado e de como esperava que ele pudesse viver em paz, sem guardar rancor. Aquilo, paradoxalmente, trazia certo alento ao coração de Vicente. Ele se lembrou de como ela sorria nas viagens, de como segurava sua mão nos momentos difíceis e de quantas vezes dissera que ele era a melhor coisa que lhe acontecera. A assinatura "Te amo para sempre" soou como um beijo de despedida, algo que atravessava as barreiras do tempo e da morte. Com a carta terminada, Vicente voltou a sentir o silêncio pesar na casa. O relógio na parede tic-tacava de modo insistente, como se lembrasse que a vida seguia seu curso. Vicente, ao concluir a leitura, largou o papel. A cabeça rodava num turbilhão de pensamentos, e ele tentou recapitular cada ponto. A infância de Sofia na miséria, o trabalho como acompanhante, o namorado violento, a gravidez, o acidente trágico, a entrega da filha para a adoção, a culpa que a consumia e, por fim, aquele último gesto de tentar reencontrar Estela antes de partir deste mundo. Era como se um filme inteiro se desenrolasse diante de Vicente, revelando uma Sofia que ele não conhecera completamente. A imagem da mulher gentil, engajada em ajudar instituições de caridade, ganhava agora contornos de uma história duríssima, que explicava seus silêncios ocasionais e a tristeza escondida atrás dos olhos. Uma sucessão de pensamentos e sentimentos o dominava: perplexidade, dor, compaixão, até mesmo algum ressentimento. Como poderia ela ter guardado tudo aquilo? Por que não confiara nele para dividir o peso desse passado tão marcado por traumas? Ele sentia pena por tudo que Sofia enfrentara, mas também não conseguia deixar de sentir uma pontada de revolta por ter sido excluído de algo tão importante. No íntimo, emergia uma faísca de mágoa. "Eu não sei o que pensar", Vicente falou encarando o teto. "Será que eu conseguiria perdoar todos esses segredos?" A imagem de Estela, a menina que Sofia descreveu como doce e indefesa, o assombrava. Ele se perguntava se deveria procurá-la ou se mantinha à distância, conforme a própria Sofia deixara em aberto. Por um lado, Vicente sentia algo que soava como responsabilidade moral. Por outro, não sabia se teria condições emocionais de lidar com uma criança fruto de uma relação tão turbulenta no passado de Sofia. Será que ela gostaria de saber quem foi a mãe? Será que eu tenho algum direito nessa história?
Ele se questionava em voz alta, sem resposta. A confusão de emoções era quase insuportável. O cansaço mental o atingiu com força. Ele jamais imaginara que Sofia, tão doce, tivesse passado por tanta dificuldade. Em parte, compreendia o silêncio da esposa e o receio de ser abandonada novamente, como acontecera com os antigos namorados. Ao mesmo tempo, doía saber que ela não confiara nele a ponto de revelar tudo. Era como se houvesse um abismo entre o casamento que ele pensava ter e a realidade profunda que ela sempre temeu revelar. As revelações sobre trabalho como acompanhante o surpreenderam, mas a questão da filha perdida o afetava ainda mais. A simples ideia de que Sofia tivesse uma filha que vagueava por um orfanato, sem nunca ter recebido o amor materno, desabava sobre Vicente com um sentimento de urgência. Ele ficava imaginando como seria o olhar de Estela, se ela teria traços de Sofia, se era tão sorridente quanto a mãe. Mas, ao mesmo tempo, perguntava-se se estava preparado para assumir qualquer atitude naquele momento. O corpo inteiro tremia de leve e a cabeça latejava. Precisava de um tempo para processar aquela enxurrada de fatos. Olhou ao redor, reparando que a sala estava mergulhada numa penumbra. Nem percebera que o dia se tornara tarde ou noite. A cortina fechada bloqueava a luz, e o ar parecia pesado. "Sofia, por que agora?" sussurrou Vicente, passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. "Você me deixou. E só então eu descubro tudo isso." Ele se levantou, tentou caminhar até a janela, mas se sentia trêmulo. Deu apenas alguns passos e acabou afundando na poltrona antiga, aquela em que tantas vezes ficara sentado conversando com a esposa sobre o futuro. Apoiou a cabeça no encosto, segurando o envelope já aberto com a carta dentro. Precisava tomar uma decisão, ou pelo menos refletir sobre o que sentia. Entretanto, cada vez que tentava organizar os pensamentos, era inundado por lembranças ou pelas informações chocantes que acabara de ler. No dia seguinte, Vicente retornou ao cemitério, como sempre fazia. Diante do túmulo de Sofia, ele depositou as mesmas rosas brancas de costume, sentindo o coração se apertar ao lembrar de cada pequeno detalhe que um dia compôs a presença dela em sua vida. Aproximou-se com cautela, quase como se tivesse medo de perturbar a paz daquele lugar, e chorando, falou em voz baixa: "Sofia, eu te amo, minha querida. Sempre te amarei. Se tivesse me contado tudo isso em vida, eu não teria te abandonado. Seu passado não mudaria o que sinto por você." Foi como se cada palavra saísse acompanhada de uma pontada de dor. Sentia que os segredos revelados na carta eram uma parte de Sofia, que ele nunca pudera enxergar. Entretanto, ao mesmo tempo, Vicente compreendia que a luta dela fora imensa, motivada por razões que ultrapassavam o julgamento simples de quem apenas assiste de fora. Ele suspirou longamente, tentando controlar os soluços, e prosseguiu em sua prece silenciosa. "Eu entendo por que tomou decisões que lhe trouxeram sofrimento. Você sempre quis proteger quem amava. Mas agora..." Ele fechou os olhos, recordando o trecho em que Sofia explicava suas razões. Houve alguns segundos de silêncio, quebrados apenas por um leve sussurro. "Você foi extraordinária. Mas, Sofia, preciso confessar, o mais difícil de tudo é pensar em Estela. Eu não sei o que fazer." O ponto mais difícil, contudo, era Estela. Vicente explicou em sua conversa solitária junto ao túmulo que não tinha certeza de qual caminho seguir. Afinal, ele sequer fora preparado para a ideia de ser pai, sobretudo de uma menina com quem não compartilhava laços de sangue. Ainda assim, a simples lembrança da criança o desestabilizava. Ele se lembrava de cada linha da carta, onde Sofia descrevia a dor de ter deixado a filha para a adoção, arrependida, mas incapaz de fazer diferente naquele momento de desespero. "Eu mal consigo organizar a minha vida sem você, Sofia. Tenho medo de falhar, mas prometo que vou tentar descobrir como ela está. Não posso simplesmente ignorar que você pediu isso." Ele se levantou, tocou a lápide onde gravara o nome da esposa e sussurrou: "Se ela precisar de mim, estarei lá." Ainda enxugando as lágrimas,
Vicente caminhou pelos corredores do cemitério até alcançar a saída. A cada passo, sentia um aperto maior no peito. O vento fresco da manhã batia em seu rosto e, de certo modo, trazia a sensação de que Sofia estaria orgulhosa dele por, ao menos, refletir sobre Estela em vez de fugir. Em busca de informações sobre Estela, Vicente entrou em contato com Beatriz, a sogra. Ela o recebeu com a voz vacilante ao telefone. Vicente, eu queria muito falar com você sobre isso. Sofia me contou tudo pouco antes de partir. Ela não queria que eu interviesse, mas agora talvez possamos fazer algo para ajudar a menina. Ao ouvir a sogra, Vicente sentiu uma leve pontada de alívio. Havia ao menos alguém que compreendia a confusão em que ele se encontrava. Beatriz explicou que a neta vivia em um orfanato da cidade, descreveu a data de nascimento aproximada e contou ainda que Sofia conseguira, certa vez, observar a criança de longe. Aquela conversa fez com que Vicente tivesse a certeza de que precisava ver a menina. Eu também fiquei surpresa, meu genro. Não sabia que tinha uma neta. Sofia me revelou tudo quando a doença estava avançada, confessou Beatriz, com a voz embargada. Fui até ela no hospital, disposta a mover mundos e fundos, mas ela já estava tão fraca. Não se culpe, Beatriz. Nem eu imaginei nada disso, respondeu Vicente, suspirando. Mas agora precisamos pensar em Estela. Sim, nós devemos. Faça o que seu coração mandar, Vicente, mas saiba que estarei ao seu lado. Aquela troca de palavras foi decisiva para que ele, reunindo coragem, ligasse para o orfanato e marcasse uma visita. O responsável pelo local, um senhor de voz grave chamado Augusto, atendeu o telefonema. Orfanato Boa Esperança, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Vicente. Gostaria de visitar uma menina chamada Estela. Posso agendar com o senhor? Houve um breve silêncio, seguido de uma resposta educada. Claro, senhor Vicente. Amanhã às 10 da manhã podemos recebê-lo. A Estela, ele folheou alguns papéis. Tem 6 anos e é bastante doce, embora meio tímida. Vicente agradeceu, sentindo o coração disparar. Sabia que, ao cruzar o portão do orfanato, teria um encontro que poderia mudar sua vida. Quando chegou, avistou várias crianças brincando num pátio amplo e modesto. O sol iluminava os desenhos pintados nas paredes e havia risadas ecoando, transformando o lugar em um refúgio que, apesar de simples, parecia alegre. Entretanto, Vicente mantinha os olhos voltados para uma garotinha de cabelos escuros que brincava quieta, segurando uma boneca velha. Ele a reconheceu de imediato, mesmo sem tê-la visto antes. Era Estela. Você deve ser o senhor Vicente, certo? Perguntou Augusto, aproximando-se. A Estela está ali, se quiser conversar. Sim, obrigado. Vicente tentou parecer calmo, mas suas mãos suavam. Ela é tão pequena. Ele caminhou em direção à criança que, ao notar a presença de um estranho, ergueu o olhar com curiosidade. Estela era uma menininha de 6 anos, de olhar doce e expressivo, e Vicente não pôde deixar de perceber traços que o faziam lembrar imediatamente de Sofia, seja pela forma de sorrir, seja por um brilho peculiar nos olhos. Oi, meu nome é Vicente. Tudo bem com você? Perguntou, se agachando para ficar na mesma altura dela. Estela abraçou timidamente a boneca contra o peito. Tudo bem, respondeu com voz baixa. Você veio ver a gente brincar? Vicente sorriu, disfarçando a emoção. Sim, na verdade, eu estava curioso para te conhecer. Gosta de desenhar? Gosto, ela respondeu com um leve brilho no olhar. Às vezes desenho flores e casinhas. A cor que eu mais gosto é amarelo. Por que amarelo? Questionou ele, tentando puxar assunto. A menina pensou por um segundo, correndo os dedinhos pela boneca. Porque lembra o sol. E o sol me deixa feliz. Vicente tentou engolir o nó na garganta. Aquela inocência o fazia relembrar o quanto Sofia gostava de dias ensolarados. Após alguns minutos de conversa, Estela relaxou, embora ainda permanecesse levemente envergonhada. Ele se despediu sem prolongar demais a interação, temendo assustá-la. Na saída, olhou para trás e a viu balançando a boneca, com um meio sorriso curioso. Ao se despedirem, Vicente saiu com uma sensação agridoce,
dividido entre a ternura que sentia pela criança e o receio de não estar pronto para ser pai. Lá fora, no estacionamento do orfanato, ele levou alguns minutos para retomar a calma. O sol incidia sobre seu rosto, mas dentro dele havia um turbilhão de pensamentos sobre responsabilidade, sobre a memória de Sofia, sobre o que Estela merecia. Apesar das dúvidas, Vicente passou a retornar ao orfanato. Nas visitas, sempre levava pequenas lembranças. Um livro de histórias cheio de figuras, lápis de cor ou mesmo alguns doces caseiros que aprendera a fazer com a sogra. Estela, aos poucos, se acostumou àquele homem de expressão gentil que aparecia periodicamente e passou a esperá-lo com um sorriso. Em uma das visitas, ela perguntou algo que congelou Vicente por alguns instantes. "Tio Vicente, você vai ser meu papai?" O homem sentiu um aperto no peito, engolindo em seco. Ele não esperava que a pergunta viesse tão cedo, mas sabia que crianças percebem muito mais do que os adultos imaginam. "Eu..." tentou responder, mas as palavras travaram. "Estou tentando entender tudo ainda, Estela." Ela abaixou o olhar, soltando um suspiro que partiu o coração dele. "Entendi. Não fique triste, pequena. Eu gosto muito de você." Acrescentou, sem saber como explicar que sua vida estava de cabeça para baixo. Naquele dia, Vicente saiu do orfanato ainda mais mexido, pois percebera que o laço entre ele e Estela crescia a cada encontro. As semanas seguintes foram marcadas por reflexões intensas. Ele pensava na promessa que fizera a Sofia, cuidar da menina ou ao menos não deixá-la sozinha, e ao mesmo tempo encarava suas próprias limitações emocionais. Ser pai solteiro, ainda de luto, soava arriscado. Porém, a ideia de não fazer nada o deixava inquieto, beirando a culpa. Foi numa tarde tranquila, após conversar longamente com Beatriz, que Vicente tomou uma decisão. "Eu acho que vou tentar a adoção. Talvez não seja rápido, mas vou fazer o que for preciso", disse a ela ao telefone. "Tem certeza, meu filho?" questionou Beatriz com preocupação. "Eu vou te apoiar de qualquer jeito, mas tenho medo do quanto isso pode te sobrecarregar." "Não tenho certeza de nada, mas sinto que é o certo. A Estela merece uma família, e nós podemos dar isso a ela." Decidido, Vicente deu início ao processo de adoção. Bateu à porta do orfanato, conversou com os responsáveis, reuniu toda a papelada exigida. Sentiu-se invadido pela burocracia, respondendo a perguntas sobre renda, sobre as motivações para adotar, passando por entrevistas e visitas de assistentes sociais. Em vários momentos, sentiu o peso de sua escolha, mas também recordava o olhar de Estela, misto de esperança e fragilidade. A cada etapa, Beatriz oferecia todo o apoio, quase como se ela própria se preparasse para exercer o papel de avó. Dizia coisas como: "Pode deixar que eu ajudo com tudo, Vicente. Não se preocupe, vou ensinar a Estela a fazer biscoitos, a cuidar da casa, e ela terá todo o carinho de que precisa." E ele, por mais inseguro que estivesse, sentia-se grato. Finalmente, após meses de espera, chegou a notícia. A adoção foi aprovada. Vicente compareceu ao fórum para assinar os papéis, com o coração na boca. Saiu de lá segurando uma pasta, quase sem acreditar que agora era oficialmente pai daquela criança. Dentro de si, ele sentia que realizava algo que Sofia, infelizmente, não pudera concretizar. Nos primeiros tempos, ambos precisaram de adaptação. Estela, com 6 anos, trazia marcas de insegurança. Por mais que o orfanato tivesse sido cuidadoso, não era um lar como a maioria das crianças conhece. Havia regras e horários fixos, mas faltava a figura de um pai ou de uma mãe para abraçá-la nos momentos de tristeza. Vicente, por sua vez, nunca fora pai antes. Precisou aprender a lidar com horários de escola, refeições, histórias para dormir, e até mesmo crises de choro que surgiam sem aviso. Certa noite, Estela acordou assustada, gritando no quarto: "Papai, papai!" Vicente correu até lá, encontrando-a encolhida no canto da cama, tremendo. Ele a abraçou, sem saber o que tinha acontecido. "Calma, minha flor, estou aqui. Você teve um pesadelo?" "Sim. Sonhei que ninguém queria ficar comigo." Ele sentiu um aperto no coração. Acariciou os cabelos dela,
lembrando de como Sofia também tinha o hábito de afagar os fios enquanto consolava quem precisava. Isso não vai acontecer, Estela. Eu tô aqui, tá bom? Ela concordou com a cabeça, ainda soluçando. Ele ficou sentado ao lado dela até que pegasse no sono novamente, refletindo sobre as feridas que a menina carregava e sobre como teria que ser forte para ajudá-la. Beatriz, sempre presente, auxiliava nos cuidados diários, buscava Estela na escola quando Vicente precisava resolver questões de trabalho. Foi ela quem ensinou a neta a plantar algumas flores no pequeno quintal da casa, criando um jardim simples, mas cheio de vida. Estela adorava regar as plantinhas e falar sobre o crescimento de cada muda, como se aquilo fosse um reflexo da própria vida dela, florescendo após tanto tempo de espera. Com o passar dos anos, Vicente reconstruiu a própria rotina. As dores do luto se tornaram gradualmente uma saudade serena. Ele ainda guardava no peito a ausência de Sofia, mas a chegada de Estela trouxe novos sonhos. A cada sorriso da filha, Vicente sentia que, de alguma forma, a memória da esposa permanecia viva. Era como se Sofia tivesse deixado uma parte de si naquela garotinha cheia de energia. Em dado momento, Vicente conheceu uma nova pessoa, Manuela, em circunstâncias corriqueiras. Ela trabalhava em uma livraria onde ele buscava um volume de histórias para Estela. Inicialmente, achou que não estava pronto para um relacionamento, mas a afinidade surgiu com o tempo. Com tranquilidade e respeito, eles construíram uma união que culminou no nascimento de um filho, Miguel. Entretanto, em todo aquele processo, o lugar de Estela no coração de Vicente permaneceu intocado. "Não se preocupe, pequena. Você sempre vai ser minha filha", ele dizia quando Estela se mostrava insegura. "Laços de sangue não definem o amor que temos." Ela sorria, retribuindo o carinho. Na convivência familiar, a menina cresceu saudável, fazendo amizades na escola, aprendendo a tocar violão e sempre adorando ouvir histórias sobre a mãe biológica. Às vezes tirava um tempo para olhar fotografias de Sofia, tentando encontrar semelhanças entre ambas. Sempre que recordava Sofia, Vicente sentia um misto de tristeza e gratidão. A tristeza por ter perdido cedo a mulher que lhe dera alguns dos anos mais plenos. Gratidão, pois a carta de Sofia lhe apresentara um caminho que transformaria sua vida. Em dias de sol, pai e filha iam ao cemitério para depositar flores no túmulo e relembrar fatos felizes. "Papai, como ela era por dentro?" Estela perguntava certa vez, segurando um pequeno buquê. "Sua mãe foi uma pessoa muito bondosa, que amava ajudar os outros. E acho que você herdou esse coração generoso dela", respondia ele, notando o brilho nos olhos da garota. Ao ouvir isso, ela assentia, contemplativa, como se tentasse visualizar a figura materna em sua imaginação. Em seguida, depositava as flores sobre a lápide, balbuciando algo que só ela e Sofia entendiam. A carta de Sofia permaneceu guardada numa caixa especial, junto a objetos que representavam o casamento e momentos marcantes da vida do casal. A cada tanto, Vicente pegava aquela carta, sentindo novamente a emoção de reler as palavras que, mesmo na morte, demonstravam quanto Sofia o amara. Era uma prova viva de que cada um guarda feridas, mas também pode semear esperança e perdão. Para Vicente, aquele pedaço de papel era a prova de que o amor verdadeiro não se desfaz nem mesmo diante da morte. Mais que isso, lembrava-lhe de como às vezes julgamos alguém sem conhecer o peso que aquela pessoa carrega. Sofia, que enfrentara pobreza, humilhações e culpa, fora ao mesmo tempo um ser humano capaz de gestos grandiosos, como o de confiar no marido para cuidar da filha que um dia deixara. Assim, a vida seguiu seu curso. Vicente se tornara um homem diferente, mais compreensivo, mais disposto a enxergar a realidade com compaixão. Ele aprendera a viver com a perda, mas descobrira uma nova luz ao escolher cuidar de Estela, transformando um luto paralisante em um ato de amor que só crescia com o tempo. Embora nunca deixasse de sentir saudade de Sofia, honrava a memória dela ao oferecer amor e segurança àquela menina que antes não tinha ninguém. Estela, por sua vez, crescia num lar cheio de carinho,
contando com a presença constante do pai e da avó, que faziam questão de celebrar cada conquista sua. Emocionava-se quando via Vicente aplaudi-la num festival de música da escola, ou quando recordava que um dia tivera medo de permanecer sozinha para sempre. Conforme o tempo avançava, ela passou a chamar Manuela de mãe, sem jamais esquecer que havia uma outra história por trás de seu nascimento. No coração de Beatriz havia um misto de arrependimento e alegria. Arrependimento por não ter descoberto antes a neta, por não ter tido tempo de conviver com Sofia de maneira a ajudar nesse processo. E alegria por ver Estela agora tão cheia de vida, podendo correr livremente, sorrir com brincadeiras e falar de sonhos para o futuro. Na cozinha, as duas amassavam massa para biscoitos, trocando risadas que pareciam ressoar a felicidade de quem descobriu um amor tardio, mas genuíno. No fim, Vicente compreendeu que o amor supera obstáculos aparentemente intransponíveis e que, em muitos casos, as escolhas mais difíceis nascem de situações extremas. Sofia vivera momentos de aflição, fora obrigada a enfrentar circunstâncias que a marcaram profundamente, e mesmo assim, não desistira de fazer o bem. Seu passado trágico, repleto de segredos, culminou em um ato final de confiança, deixar ao marido a oportunidade de acolher ou não a menina. E Vicente decidiu acolhê-la, transformando a própria dor numa forma de cura. "Obrigado por existir, Estela", ele disse certa noite, após contá-la na cama. "Você trouxe cor para o meu mundo." Ela sorriu encolhida sob as cobertas, segurando um pequeno ursinho de pelúcia. "Eu te amo, papai." Vicente apagou a luz do abajur, sentindo o peito aquecido pelo afeto que nascia espontaneamente. Ali, no quarto silencioso, ele se lembrou de Sofia e sussurrou para si mesmo: "Você tinha razão, meu amor. Há um motivo para continuar." Ao olhar para Estela, hoje uma menina cheia de vida e esperanças, Vicente sente que não foi abandonado à própria sorte, mas sim escolhido para viver um novo capítulo. Aquele que Sofia, de algum modo, previra na carta. E é graças a essa carta que ele pôde transformar sofrimento em amor, solidão em companheirismo e um segredo doloroso em um recomeço luminoso.